Mas, Leslie, já que nós estamos assim, enfronhando, né, por essas águas revoltas da literatura, que metáfora Aliás, eu quero fraca falar que eu essa, estou não? gostando demais, viu? Muito obrigada. Mas não é pouco, não. Mas então aqui, já que eu tô com essa metáforazinha boba aqui, chulinha, né? Fubá, como diz lá na roça, mas conte Fubá pra é gente. triste. Mas na roça a gente fala assim, quando é uma coisa assim bem ruimzinha, a gente fala, esse é fubazinho. Fubazão, né? Fubazinho. Mas conte pra gente. Como está a sua pesquisa? Porque você é uma pesquisadora, né, da literatura, né, da cultura judaica. O que você está lendo, o que você está pesquisando, que linha que você está seguindo, qual enfoque que você está estabelecendo nas suas leituras? Conte um pouquinho pra gente. Eu queria começar a te responder lendo um pequeno verso do Drummond, que é quem está me iluminando as minhas pesquisas. Sempre. O poema chama Coleção de Cacos. Eu vou ler só um trecho. Tá. Já não coleciono selos. O mundo me quisila. Tem países demais, geografias demais. Desisto. Nunca chegaria a ter um álbum igual ao do Dr. Grisolha, orgulho da cidade. E toda a gente coleciona os mesmos pedacinhos de papel. Agora coleciono cacos de louça quebrada há muito tempo. Cacos novos não servem, brancos também não. Tem de ser coloridos e vetustos, desenterrados, faço questão da horta. Guardo uma fortuna em rosinhas estilhaçadas. Restos de flores não conhecidas. Tão pouco, só o roxo não delineado, o carmesim absoluto, o verde não sabendo. A que xícara serviu? Mas eu refaço a flor por sua cor. E é só a minha flor, tal flor, se a cor é minha, no caco da tigela. Meu Ah, que lindo! Então, a gente emociona mesmo. Eu quis começar com esse... Maravilhoso. Excelente. O primeiro verso, né, do Coleção de Cacos do Drummond, porque é ele que dá título ao meu projeto atual, que eu pesquiso a literatura do Holocausto no Brasil. Ótimo. Então, chama Lição das Coisas, não é? Uma leitura dos objetos. Né? E para isso, eu estou um pouco ressignificando a leitura da literatura do Holocausto no Brasil, porque muitos críticos, uma crítica tradicional sobre a literatura que tem o Holocausto como tema, não é? Enfatizam muito as lacunas, os esquecimentos, a afasia do depoente, daquele que é testemunha, quer dizer, o trauma vem e traz esses entraves na linguagem, não é? E eu queria muito ter uma outro olhar, deslocar esse olhar para o que sobra, o que entrou em lista. Por isso que os objetos são muito importantes para o sobrevivente, para o escritor. Né? E o Drummond me iluminou essa coleção de cacos. Na verdade, eu também uso do Borges a metáfora das ruínas circulares. São ruínas, é verdade. É isso, um homem? É verdade. Mas elas estão circulando. Não é? Então, acho um desrespeito não ler os sobreviventes ou os escritores ou a literatura que trate do Holocausto a partir dessa dupla enunciação da lacuna e do que sobrou. Do espaço vazio, mas daquilo que ficou. Né? Eu queria mostrar para vocês algumas escritoras. Eu estou no momento fazendo um levantamento grande, já fiz um levantamento de 49 escritores que no Brasil trataram na sua literatura a Shoah, escritores judeus. Sim. Que fique bem claro que não estão entrando os escritores brasileiros, não é? No sentido de católicos, cristãos e etc. Então, eu estou trabalhando exatamente com os judeus. Tem 49 escritores, 49 escritoras e 26 escritores. Então, é outra coisa impressionante. Mas por que essa opção por escritoras, predominantemente? Em relação aos escritores, há alguma visão? Não, eu estou trabalhando com a produção. Sim. Não é? De escritores e escritoras. Sim, tá. Agora, no momento, eu estou escrevendo sobre as escritoras. E eu trouxe aqui algumas só para mostrar para vocês. Por exemplo,
A Lina Grimberg, ela escreve Mameloche, Memória em Carne Viva. Ela é filha de pai e mãe sobreviventes do Holocausto, de campos de concentração. E 11 anos depois ela escreve O Padeiro Polonês, que é a história do pai. Então são 2 livros, né, que são romances, e que é que nós chamamos hoje de autoficção, né, mas que ela trata esse tema de forma especialíssima. E para te dar um exemplo... O nome é muito bom, né? O pai era padeiro, muito na bom Polônia, nome. E vem para o Rio de Janeiro e se torna mascate, o vendedor de porta em porta. Então há muitos desses deslocamentos o mundo judaico é quase exterminado na Europa, não é? O mundo Yiddish, né? O mundo dos escritores, dos ourives, dos costureiros. Acabou tudo, tiveram que recomeçar com outras profissões. Como que deu para recomeçar? Inclusive com a língua. Você imagina um polonês, eles eram chamados todos, né? Os russos, né? E eles vinham para o Brasil e iam se tornar, o que era possível? Vendedor de porta em porta. Né? É o Klientelshik, que é a palavra em Yiddish para isso. Então o pai dela, eles vêm morar em Madureira, no Rio de Janeiro, e ele vai se tornar um vendedor de porta em porta. Né? Então é a história dos pais. E é muito interessante que nesse livro ela conta um pouco ela nasce na Polônia. A Lina Grimberg é uma escritora brasileira que nasceu na Polônia, estudou na França e depois vieram para o Rio de Janeiro. Nossa, universalista. E tem um momento muito interessante que me interessa, que é essa questão da lição das coisas, dos objetos, não é? Que em um momento a mãe está num quarto, isolada, traumatizada, sobrevivente, o pai tentando ganhar a vida em Paris, e essa menina fica sozinha. E essa menina tem uma boneca que está toda estraçalhada, é um pedaço de boneca. E essa boneca não tem cabelo. Ela tem um pequeno tufo de cabelo. E essa menina mama no cabelinho da boneca. Quando eu estava lendo, eu percebi que havia uma inversão, porque é uma história do brinquedo, a história de uma criança com a boneca é a repetição do carinho, do cuidado que a mãe tem com ela. Então ela, como a mãe é a mãezinha da menina, a menina é a mãezinha da boneca. Claro. Mas nesse caso, existe uma inversão, o trauma causa uma inversão tão grande que a menina faz da boneca a mãe. A mãe, exato. Então é muito impressionante isso, é muito impressionante. A Lina Grimberg é uma escritora que todo brasileiro deveria conhecer, sabe? Porque ela traz uma visão não conformista, não laudatória, mas ao contrário. E também não é vitimista, né? Não, mas ela tem esse olhar para a sua própria condição de filhas de sobreviventes. É a primeira geração de filhos de sobreviventes. Altamente quebrada por essas tudo que significa ser filho de um sobrevivente de um campo de concentração. Não é? Então, esta literatura publicada no Brasil, que eu considero literatura brasileira, né? Mas de uma escritora que nasceu na Polônia, ela tem uma importância muito grande eu vou ler. para nós brasileiros. Eu vou ler.